paz do Senhor a todos, né? Hoje foi um dos dias assim bem complicado para mim, né? É aqueles dias onde o coração tá bem apertado, não vou dizer angústia, mas preocupado, muito preocupado mesmo com todos os acontecimentos, tudo que vem acontecendo no nosso país, né? E é relato que a Bíblia diz que essas coisas, é lícito que essas coisas aconteçam, né, para que a palavra se cumpra. E confesso aos irmãos que chega um momento que o coração bate mais forte, não por tudo que está acontecendo, mas pelas vidas, pelas almas, né? A gente como pastor estava conversando com alguns irmãos hoje e falando justamente isso aí, com alguns pastores. Eu falei no vídeo aí alguns minutos atrás, mandei para os irmãos. Deus falou muito forte ao meu coração e tem falado muito forte ao meu coração nesses últimos dias. Falou comigo através de sonhos, né? Me deu um sonho aí muito forte e eu até mandei o áudio falando sobre a visão que eu tive dos supermercados vazio, né? As prateleiras estavam todas vazias. E de alguma forma isso nos causa assim uma preocupação não com os eventos, como eu falei, mas com a vinda do Senhor. E eu sei que essa vinda está próxima, né? Confesso aos irmãos também que às vezes sinto que estou gritando, mas parece que as pessoas não estão nos escutando. E eu acho que a maioria dos pastores hoje que eu converso pensa da mesma forma, relata da mesma forma. Por quê? Porque a intenção do pastor é alcançar o máximo de pessoas possível. A intenção nossa é essa, é alcançar o máximo de pessoas possível. E nesses dias é o que eu sinto. É como se eu estivesse gritando, mas gritando bem alto, e parece que as pessoas não escutam e causa dentro do nosso coração uma dor muito forte. Eu tenho visto muitos crentes, não estou falando crentes só da Assembleia de Deus, mas de muitas igrejas, de muitas denominações que, com tudo que está acontecendo, as pessoas, de vez de se apegar mais a Deus, elas têm se afastado de Deus. E não tem como para um pastor ver essas coisas acontecendo e ter paz no coração, né? Mas a gente tem tentado viver da melhor maneira possível. E eu já quero deixar um alerta para os irmãos aí, não compartilha ou não compactua com as coisas desse mundo. Nós fomos chamados para ser diferentes, né? E nós, na verdade, nós nem somos desse mundo, nós somos peregrinos nessa terra. E a sua casa é casa de oração, querido. Bota isso na sua cabeça, a sua casa é casa de oração. Nós podemos perder muitas coisas. Você pode perder amizade, você pode perder pessoas que talvez diziam ser seus amigos. Perca, não tem problema não. Perca amizade, perca qualquer coisa, mas a única coisa que nós não devemos perder é a salvação. Essa não abra mão, tá? Eu tô vendo pessoas que querem abandonar o pecado, é uma realidade, né? Nesses últimos dias, muitas pessoas desejosas e muito desejosas para abandonar o pecado, mas Satanás, ele é astuto, né? O adversário, ele é astuto, ele tem as suas artimanhas, tem os seus jeitos, as suas maneiras de trabalhar. Eu costumo dizer que é 6.000 anos de muita maldade. Então ele conhece o ponto fraco de muitos, e todas as vezes que essas pessoas pensam, né, agora eu vou, e agora dessa vez eu vou, mas de repente bate a frieza no coração e desiste, né? Muitas pessoas que estão desviadas, que eu penso que o tempo de voltar seria agora, mas não consegue, justamente pela dificuldade e cria-se no pensamento, né? E se as coisas voltarem ao normal? E se as coisas voltarem ao que era antes e eu entregar a minha vida ao Senhor? Como é que vai ser? Eu vou ter que ficar na igreja para sempre? Qual é a minha visão sobre tudo isso? E eu vou ser muito sincero aqui hoje, né? Eu não vou usar meias palavras. Não vai voltar ao normal. Não vai. Nunca mais as nossas vidas serão as mesmas. Pode ter certeza. A sua vida nunca mais será a mesma. A minha vida nunca mais será a mesma. Então, esse falso pensamento aí de que as coisas
vão entrar no trilho. Não, queridos, senão nós estamos esquecendo do que diz a palavra de Deus. Essa semana eu estava conversando com o Neto, né, um dos diáconos lá da nossa igreja, e ele falou algo muito interessante que eu guardei aquela palavra para mim. Ele disse assim: olha, pastor Sérgio, eu estou muito tempo na igreja. Ele nasceu em um lar evangélico, e eu acho que muitos que estão me ouvindo aqui nasceu em um lar evangélico, né? E há muito tempo você costuma ouvir, todas as vezes que acontece algo desse tipo, a gente fala logo: isso é o princípio das dores. Princípio das dores. E parece que esse princípio das dores não acaba nunca, né? Eu acredito que nós já estamos passando do princípio das dores. Esse princípio das dores já está ficando para trás. Porque acredito que desde quando você passou a entender por gente, como diz os mais velhos, nós ouvimos essa palavra, princípio das dores. Nós já estamos numa fase bem elevada, né? Bem elevada mesmo. E nós ouvimos também a palavra dizer que essas coisas tinham que acontecer ou hão de acontecer, né? Então, se eu segurar aqui, nós estamos vivendo esse momento, nós esquecemos que a palavra de Deus ela se cumpre. Então, o texto que hoje eu quero deixar para a nossa meditação aqui, queridos, se encontra em 1 João 2, versículo de número 18, né? 1 João 2, versículo número 18, que diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já há muitos anticristos que se levantaram, por onde conhecemos que é a última hora. Ou já há muitos anticristos que se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. E isso é fato, né? Quando você liga a televisão, quando você dá uma olhadinha nas redes sociais aí, muitos e muitos anticristo, né? Na verdade, o verdadeiro anticristo não se levantou, mas já há muitos aí que se denomina pessoas que é anticristo, né? Prega contra Cristo. Isso é fato, né? E o que eu percebo nesses últimos dias, falo muito com a minha esposa, é que parece que nada mudou. As coisas continuam normal. Só pararam de trabalhar. Pararam de trabalhar, as lojas fechou. Mas quando eu falo que nada mudou, eu falo como pessoa, como cristão, né? Parece que pra gente as coisas... Como é que eu posso explicar para vocês aqui? No âmbito espiritual continua da mesma forma, mas eu digo para vocês, não tem como continuar da mesma forma. Parece que todos estão de férias. Não, eu tirei uma férias do trabalho aí. E às vezes eu percebo que a nossa preocupação, ela gira em torno de vírus, fomes, é a bolsa que vai quebrar, o presidente vai permanecer, o presidente vai sair. E nós esquecemos o principal, que é a vinda do Senhor. E eu entendo que o cristão, ele não tem que estar preocupado se vai ser o presidente A, se vai ser o presidente B, se o vírus, a bolsa vai quebrar. O nosso momento agora é de orar, o nosso momento agora é de se apegar com Deus, né? O momento agora é de conhecer a Deus, de se aproximar de Deus. Eu entendo que o vírus ele não pode passar desapercebido, não. Isso é uma realidade, é verdadeiro vírus. Olha o que diz Mateus 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. E eu acredito que toda terça-feira eu estou batendo nessa mesma tecla. Por que eu disse que às vezes parece que a vontade é pegar a Bíblia e colocar dentro das pessoas? Gente, pelo amor de Deus, vamos ler Bíblia, vamos nos dedicar a conhecer a palavra, porque tem uma frase aí no mundo que diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Falei essa semana, 6 dias com minha esposa. E nesses tempos que nós estamos vivendo, quem conhece a palavra será uma das pessoas mais ricas da terra. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse tempo é tempo de estarmos munidos da palavra de Deus. Por que eu sei que o vírus ele é verdadeiro? Sim, ele é verdadeiro. E eu acredito que os números não estão sendo divulgados como deveria ser divulgado. Eu acho bem interessante. Só um momento, pessoal. Continua travando aí? A internet hoje não está muito boa, não. Tá dando para ouvir direitinho ou continua travando?
Se for só o áudio, eu tiro o fone. Eu coloquei o fone para poder dar uma melhorada. Dá um ok aí se estiver me ouvindo bem. Amém, pessoal? Tá, ok, tá bom. Vou continuar aqui. Então, eu entendo que o vírus ele é verdadeiro, está infectando muitas pessoas. Eu tive conversando aqui com uma colega, né? Minha esposa estava conversando com uma colega que trabalha lá dentro do hospital e ela disse que tem muitas pessoas infectadas mesmo, dentro da Costa do Cacau, e estão chegando mais pessoas. Então, gera-se uma preocupação. E eu preciso alertar a igreja do Senhor que nós não estamos em uma coluna de férias, queridos. Isso é uma pura realidade. Semana eu estava aqui e eu recebi um áudio da minha sobrinha e ela foi mais dura do que eu, né? Ela disse assim para a mãe dela, falou, mãe, eu não vou orar mais. Eu não vou orar mais por esse povo, porque durante a noite, quando está na palavra, chora, derrama lágrima, mas quando passa tudo isso aí, parece que esqueceu, amanheceu o dia, volta a beber novamente, volta a praticar as mesmas coisas. Então assim, quando chega a noite parece que o medo nos aperta mais, parece que as coisas nos pressionam mais. E isso é preocupante, isso é muito preocupante mesmo, da forma que as pessoas estão vivendo, né? Então precisamos abrir a nossa mente, né? Que não dá para brincar com o Senhor, pois o Salmo de número 139, ele fala muito bem claro que o Senhor ele nos sonda, ele não conhece aqui as nossas atitudes, né? Em si, com o movimento das mãos ou qualquer coisa desse tipo. O Senhor ele consegue enxergar dentro do nosso coração qual é a real intenção que está aqui dentro, tá? Então, eu costumo dizer, não brinque com Deus. Não pense, eu não vou entregar a minha vida ao Senhor, eu não vou fazer qualquer coisa desse tipo, porque amanhã, se voltar ao normal, eu quero levar minha vidinha de sempre. Vai ficar. Infelizmente vai ficar. E esse é o tempo. Esse é o tempo da igreja acordar. Esse é o tempo de vivermos o verdadeiro evangelho, esse é o tempo de estudar a palavra de Deus, né? Pessoas que escutam a palavra, choram, se lançam, mas no outro dia é vida que segue, é vida que dá continuidade. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Eu acho que esse é um tempo de despertamento. A igreja ela precisa acordar. A igreja ela precisa acordar verdadeiramente. Eu tenho visto, às vezes eu estou com a moto aí recolhendo alguns alimentos e eu percebo que as pessoas estão vivendo o que está escrito lá na palavra, em Mateus 24. E eu estou sempre batendo nessa tecla. Casando-se e dando-se em casamento. Vida normal, gente, não dá. A igreja ela precisa mostrar a cara. A igreja ela precisa mostrar porque ela está aqui na terra. Ela tem que continuar sendo sal. Ela tem que continuar sendo luz. Não é porque o templo está fechado, não é porque as igrejas não estão abrindo que eu vou deixar de falar de Jesus. Então, esse sonho que eu tive foi um sonho muito real, muito claro. E pensa numa pessoa que está incomodada. Pensa numa pessoa que algumas noites deita e não dorme. Não porque eu não me preocupo com tudo que está acontecendo ao redor do mundo, mas a nossa preocupação é a alma. A nossa preocupação são as pessoas que se afastou de alguma forma. E se a gente não despertar para pregar esse evangelho, para falar do amor de Cristo, muitos irão perecer. Então essa é a verdadeira preocupação, né? Quando eu estava hoje meditando, que eu fiz algumas anotações, quando você vai em Joel 2, versículo número 30, ele vai dizer: e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí na internet, em alguns blogs, né? Muitas crianças tendo sonhos da volta de Jesus. Mas não é pouco não. Muitas crianças, sabe, dizendo, não, eu tive um sonho, Jesus voltando. Hoje, quando eu mandei esse áudio, muitas pessoas, eu sem exagero, para mais de 10 pessoas me ligou dizendo que está tendo sonhos parecidos, né?
com a volta de Jesus, com os supermercados vazios. Então, assim, eu entendo que tudo isso é um despertamento de Deus para as nossas vidas. Eu não quero ser aqui um profeta do caos, mas pregar o que numa época como essa? Pregar prosperidade? Pregar carro? Pregar bonança? Pregar que Deus vai fazer? Quando eu olho para o cenário está dizendo para mim que é tempo de pregar santidade, é tempo de colocarmos as nossas vidas no altar de Deus, é tempo de reconhecer as nossas fraquezas e entregar a nossa vida ao Senhor. E eu vejo que em criança há pureza, em criança há sinceridade. Então, assim, quando eu começo a ouvir crianças que estão tendo relato de sonhos, e alguns vão dizer, não, é porque essas coisas estão acontecendo aí e acaba afetando a mente das crianças. Porque aquilo que é espiritual hoje, nós tentamos levar para o lado carnal. Não, é normal porque as crianças estão ouvindo muito essas coisas e vai. Não, queridos, vamos começar a enxergar também pelo lado espiritual. Pessoas vendo muitos sinais no céu. E tudo isso estava escrito ou está escrito nas escrituras. E talvez você não saiba, mas esse ano já houve eclipse, né, com luas de sangue, e está escrito aí onde eu li, né, eclipse solar há muitos anos, em 3 anos seguidos. Pega aí, ó, 3 anos seguidos, eclipse solar e eclipse lunar. Tudo isso está na Bíblia. Há 30 anos não havia ondas grandes em Israel. 30 anos, perceba aí. E agora as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Ondas de 5 metros em Israel, né? Pesquisa um pouco sobre Israel. Ondas de 5 metros acontecendo lá naquela região de Israel, que isso não é normal, né? Se você pesquisar, eu estava falando com o pessoal que se você pesquisar, 15 vulcões entraram em erupção nesses últimos dias. Então, assim, isso é normal? Um vulcão aí ele deu um estrondo que 150 quilômetros de distância ouviram. Isso é normal? Então, assim, as coisas não estão ou não está na normalidade, né? E tudo está acontecendo nesse mesmo ano. Então, por isso que eu digo, é tempo da igreja despertar. Estamos vivendo o tempo do fim. O que vai dizer lá em Lucas 21, versículo 25? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra haverá angústia das nações. Como é que estão as nações hoje? Como é que você enxerga as nações hoje? As pessoas estão clamando mesmo. Então, tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. Haverá perplexidade, nome meio complicado, né? Perplexidades, pelo bramido dos mares e das ondas. O que aconteceu lá em Santos essa semana? Ondas que invadiram as casas. Ah, mas essas coisas sempre aconteceu. Não em um âmbito tão relevante como esse. Se você pegar desde janeiro para cá, não há paz. E as pessoas clamam por paz, né? E eu não estou falando sobre governos, eu não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando dos eventos que estão acontecendo no mundo. Eu confesso para vocês, com toda sinceridade, almejei muito que esse dia chegasse. E chegou, né? Almejei demais que esse dia chegasse, que essas coisas viessem a acontecer. Mas a pergunta é, cadê a igreja? Onde estão os crentes verdadeiros? Onde estão aqueles que... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que as pessoas não estão conseguindo me ouvir. Veja se melhorou aí. Pronto. Almejei demais que esse dia chegasse. Como igreja, né? Porque quando eu percebo que essas coisas estão acontecendo, é sinal que Jesus está retornando para levar a igreja. Mas a pergunta é, cadê a igreja? Onde estão as reuniões de orações? Onde estão o clamor da igreja? Né? O que eu percebo é que as pessoas estão muito preocupadas com o valor que vai pegar, com aquilo que o governo vai pagar. Isso é importante, muito importante para os dias de hoje. Mas o mais importante nesse exato momento, queridos, é nos achegarmos mais a Deus. E a palavra diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Não podemos ser pego desapercebido. Não dá.
E eu quero dizer para vocês que estão aqui, não sou profeta do caos. Alguém estava esperando que as coisas acontecessem lá em 2025, 2030, não. Muitas coisas ainda hão de acontecer ainda nesse ano de 2020. Muitas coisas mesmo. E posso dizer com toda certeza para vocês, não serão coisas boas, né? Coisas difíceis ainda vai acontecer nesses últimos dias. E Deus tem falado ao meu coração, Deus tem assim revelado através de sonhos de muitas pessoas. Depois eu vou colocar alguns sonhos que as pessoas foram passando para mim. Eu vou mandar na lista de transmissão e vocês vão ver quantas coisas estão acontecendo, né? E isso é fato. Quando você escuta os economistas do mundo todo, eles estão dizendo, a bolsa vai quebrar, né? Isso é só um dos itens que vai acontecer. A bolsa vai quebrar, a economia não vai suportar. Mas é lícito que essas coisas aconteçam. Para que Jesus volte, essas coisas elas têm que acontecer. Sim, a bolsa vai quebrar. Enquanto as pessoas estão dizendo, eu quero convidar a igreja ou convocar a igreja para nós estarmos orando. Começa a pedir a Deus para nos despertar nas madrugadas. Despertar mesmo. Peça a Deus para te despertar, para que você possa nesse tempo ter uma vida de oração. Eu estou iniciando a partir de hoje, eu quero convidar vocês para fazer aqui, a partir de hoje, à meia-noite, até o mês que vem, aí, o início do mês que vem, oração. Todos os dias à meia-noite, de joelho orando, para que Deus possa, assim, ter misericórdia das nossas vidas, né? E minha alma, volto a dizer para vocês, minha alma está muito, muito angustiada. Muito, muito angustiada mesmo. Eu estou como Davi, talvez perguntando por que estás abatido a minha alma lá no Salmo de número 42. Muita gente dormindo e nós precisamos acordar, nós precisamos despertar como igreja. O governo mundial está à porta, né? Está ganhando tempo, fique em casa, e eu não estou dizendo para ninguém sair de casa, mas quando eles falam fique em casa, tudo já está preparado, né? Eles perceberam que conseguiram dominar as pessoas, eles perceberam que conseguem dar uma voz de comando, e eu volto a dizer, mesmo com esse vírus, né? Mas eles conseguiram perceber que conseguiu governar o povo não só em território nacional, mas mundialmente falando. Então, para uma implantação de um governo mundial falta pouca coisa, né? Muito pouca coisa mesmo. E quem ler entende. Quem conhece as escrituras sagradas entende o que está acontecendo. Não fica só de vento, ouvindo o que um fala ali, o que o outro fala ali, não. Percebe que essas coisas estão sendo implantadas aos poucos, né? Talvez você não saiba, mas a briga hoje é quem consegue fazer a injeção mais rápido. Quem consegue construir essa vacina aí com um tempo hábil, né? E alguns estudiosos vão dizer que essa vacina ela teria que ser testada pelo menos dentro de 8 meses. E não vai dar tempo. Por quê? Porque ela tem que ser feita o mais rápido possível. E quem vai ser a cobaia? Se não os seres humanos, né? Então, muito cuidado, vamos conhecer mais a palavra de Deus. Eu percebo que a igreja se trancou, não estou falando de casa, mas falando de evangelho. Quando era para a igreja aparecer, a igreja se escondeu. Quando era para a igreja despertar, a igreja de alguma forma recuou. É o que eu estou sentindo. Eu estou falando aqui da minha parte, e é o que eu tenho visto. Eu tenho ouvido relatos de crentes que de alguma forma se desviou do caminho do Senhor, crentes que de alguma forma estão negando a fé, e é o que eu tenho batido aqui. Se você é crente, firme mais, tá? A igreja está fechada, mas os céus continuam abertos. Esqueça de preocupação com governos, quem é o governo, quem vai ficar, quem não vai ficar. Tudo que acontecer daqui para frente agora é Deus no controle. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Por que eu preciso estudar? Porque quando um governo mundial for implantado, essa palavra será tirada. Essa palavra não vai estar mais com essa facilidade de você ligar em qualquer loja e ela enviar para você.
A tendência é ela sair de mercado. A tendência é ninguém utilizar mais a Bíblia. E essa Bíblia tem que estar onde? Qual é a minha preocupação hoje? Talvez não seja os crentes hoje. Talvez não seja você. Tomara que não, né? Tomara que você tenha guardado, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A preocupação aqui é essa. Quando essa palavra ser tirada, você que conheceu a palavra, amém, e os teus filhos? E os teus netos? Quem vai instruir? Quem vai dar direcionamento para eles? Então, por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa palavra aqui, ela tem que estar guardada, como diz ali a pastora Daniele, na mente. Porque eu já estou me preparando para que essa palavra aqui seja tirada. Vão arrancar, os lares não vão poder ter mais exemplares bíblicos. E a partir de agora? Quem vai instruir os teus filhos? Quem vai instruir os teus netos? Então essa é uma das minhas preocupações. É com a nossa geração, é com o nosso futuro, né? Então vamos despertar como igreja do Senhor, vamos abrir os nossos olhos. Veja o que diz 1 Pedro 1, versículo 13. Portanto, cingi os lombos dos vossos entendimentos, seja sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Então, qual é o conselho aqui? Cinja os lombos, sede sóbrio. Está dizendo, em outras palavras, é como alguém que está embriagado e não está entendendo nada. Pergunta a ele depois o que ele ouviu, ele vai dizer assim, não entendi nada, não ouvi nada. Por quê? Porque parece que não está sóbrio, né? E ele vai falar, esperai inteiramente na graça, né? E na revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus está voltando. E ele vai dizer, como filhos da obediência, não vos conformeis com as concupiscências desse mundo ou dessa geração. Eu não posso entrar e ser participante dessas coisas. Foi o que eu disse lá no início e volto a dizer novamente. Eu não posso permitir que dentro da minha casa, porque meu filho não é crente, porque fulano não é crente, pode entrar com bebida, pode entrar com qualquer coisa. Não. A sua casa é casa de oração. A sua casa é casa de adoração a Deus. E eu entendo que as regras, quem dita aí é você. Então, muitas coisas a gente precisa atentar para o que Deus está nos instruindo aqui nesses atos. Porque se não atentarmos para essa palavra, as coisas vão cada dia piorando. E a palavra diz, sede santo, porque eu sou santo, né? Efésios 6, ele vai dizer que nós devemos revestir das armaduras de Deus, para quando nós passarmos por todas essas tribulações, e mesmo ao meio ao caos, mesmo em meio a essa dificuldade, estarmos firmes, né? Porque se possível nós vamos passar. Eu não sei se nós estamos no princípio das dores, eu acho que o princípio das dores já passou há muito tempo. Nós estamos entrando agora em uma fase mais difícil para a igreja. E vai ficar cada dia mais difícil. Vai se tornar cada dia difícil viver sobre essa terra. Mas eu quero te dizer que com Cristo nós vamos conseguir vencer. Com Cristo nós vamos conseguir chegar do outro lado. De outra forma, não. De outra forma, nós não vamos conseguir. Isaías 55, 56, ele nos faz um convite, né? Vinde a mim, todos que têm sede. Vinde a mim, todos que têm fome. E o convite que ele faz que é de graça, né? Então, vinde, comprai, sem dinheiro. Então, hoje nós temos a liberdade de nos alimentarmos, né? Sem pagar nada. Hoje nós temos a liberdade de meditar nesta palavra. Hoje nós temos a liberdade de exercer a nossa fé. Hoje nós temos a liberdade de chegar aí na porta e falar do amor de Cristo. Hoje nós temos a liberdade de chegar no trabalho e falar do amor de Cristo. Mas chegará um momento que isso
será proibido, né? Chegará um momento que você não vai poder mais falar do amor de Cristo. E aí? Como é que vai ficar? E o mais importante de tudo isso agora, eu penso que é ganhar os que estão perto. Eu anotei aqui um texto aqui que vai dizer a palavra do Senhor dessa forma: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi dita e evangelizada por toda a geração, ou por todas as gerações, né? Então, perceba que esta palavra aqui foi uma palavra para mim e para você. Essa palavra, ela permanece. Mas permanecer não quer dizer tão somente só no papel, como eu disse anteriormente. Mas ela precisa permanecer no nosso coração, né? Então, alerte a igreja. Jesus está voltando. E Mateus 24 é o texto que a gente pegou como base para iniciar Apocalipse, para pregar nesses últimos dias. Casava-se e davam-se em casamento. Quando eu passo por aí, que eu percebo que as pessoas continuem, eu costumo dizer para minha esposa que a única coisa que fechou é loja de sapato, né? Igreja e lojas de roupas e a rodoviária, porque as demais coisas funcionam normalmente. Eu vejo muitos crentes quando a gente chama assim: não, vamos para a igreja orar, vamos começar ali um período de oração. Ah, pastor, mas vai reunir pessoas? Eu penso na pergunta, né? Vai reunir pessoas? Mas essas mesmas pessoas que me fazem essa pergunta, vai ter que reunir pessoas? São as mesmas pessoas que a gente passa, tá na fila de um banco, tá na feira. Por quê? Porque fazer as coisas de Deus se torna mais difícil. Fazer as coisas de Deus se torna mais complicado. É mais fácil fazer as coisas da carne, é mais fácil correr atrás de qualquer coisa. Mas quando nós falamos sobre dedicar, quando nós falamos em vida de oração, aí nós colocamos empecilho. Quantas das vezes eu tenho recebido telefonemas sendo pressionado a não fazer mais as lives na igreja, a gente está com a quantidade de pessoas de acordo, manda a regra, né? Mas quem denuncia não são as pessoas de fora. Quem tem denunciado são os próprios crentes. E isso nos entristece. Por quê? Porque quem liga pra gente? Não é pessoas, às vezes não é prefeitura, não é quem nos liga, são os próprios crentes. Isso não dá para entender, né? Mas o Evangelho já nos alertava sobre isso. Então, quando eu olho para a igreja primitiva, quando alguém estava preso, quando alguém estava passando por momentos difíceis, o que eles faziam? As orações não eram só no templo, as orações não eram só... a Bíblia diz que eles compartilhavam no templo, eles compartilhavam nas casas, e quando Pedro estava preso, o que a igreja fazia? Orava. Perceba que, e eu vou te dizer algo aqui que você vai perceber. Hoje eu vou falar um pouco daquilo que a gente está vivendo. E isso não é só para a igreja Shekinah, né? Se você perceber, quando você olha nas lives, olha a quantidade de pessoas, né? Para uma igreja que ela alcança hoje quase 400 membros, aí quando você olha a quantidade. Olha para os jovens hoje. Se vocês olhar para os nossos jovens hoje, pergunta algum texto da Bíblia para eles. A nossa conversa hoje com os jovens, a gente não consegue gerar uma conversa de 10 minutos falando sobre a Bíblia. Por quê? Porque não tem Bíblia. Nós perdemos mais tempo em WhatsApp, nós perdemos mais tempo em Facebook, nós perdemos mais tempo nessas redes sociais do que meditando nessa palavra. Por isso que eu falo, muitos serão chamados, porque a porta da graça está aberta para todos, mas poucos são os escolhidos. Nós não sentamos mais para estudarmos a Bíblia. E hoje eu vou ser muito sincero para vocês. Os nossos jovens estão raquíticos de Bíblia. Hoje as pessoas aceitam Jesus hoje e no outro dia já quer virar um pregador famoso. Já está pregando.
não quer passar pelo processo de aprender, não quer passar pelo processo de conhecer a palavra, não quer passar pelo processo de um aperfeiçoamento, de uma limpeza espiritual, mas no outro dia já quer pregar, já quer ser... Que bom que fosse para pregar o Evangelho, mas não. As brigas hoje, infelizmente, não é por conhecer a palavra, mas as brigas hoje é para estar em cima do púlpito. As brigas hoje é por agendas. Essa é a minha preocupação com essa geração. Essa é a minha preocupação com o tempo que nós estamos vivendo. Por isso que não tem... Se você for na Malvina, escute o que eu vou te dizer aqui hoje. Para quem não é de Ilhéus, a Malvina é a feira de Ilhéus, né? À noite ali o negócio é terrível. A gente trabalhava com evangelismo ali à noite. Ali, se o inferno veio um pedacinho para a terra, se você for ali à noite você vai ver o que é aquilo ali, né? E quando você fala com as pessoas que estão ali dentro da Malvina, uma coisa eu atentei: 75% dos que estão ali dentro diz que já passou pela igreja e já foi evangélico. 70 a 75%, a porcentagem é essa. Não, eu já fui crente, eu já fui crente. Eu já passei pela igreja. Passou, mas não conheceu. Por quê? Porque não permitiu ser cuidado. Então, se não permitir ser cuidado, se não permitir ser tratado, vai ficar por um tempo. E aí vai entrar na parábola do semeador, que diz que o semeador ele sai a semear. E a semente era semente de qualidade, né? E a primeira semente ela vai cair ali na beira do caminho. Então o que acontece? Quando essa semente ela cai à beira do caminho, ela não tem raiz, terra seca. E terra seca não produz, terra seca não cresce a planta. Então o que acontece? Caiu à beira do caminho as aves do céu, e a Bíblia vai dizer depois lá na frente que ela dá a resposta, que é o diabo. Ele vem e rouba a semente que ali foi caída no caminho. Por quê? Porque encontrou uma terra dura. Mas outros permitiam que a palavra entrasse. A palavra entrou, a palavra até penetrou, né? Mas porque caiu ali entre pedras, até começa. Até tinha uma terrinha ali e tal, mas é de pouca duração. Por quê? Porque não conseguiu atravessar a pedra. Então a semente ela vai acabar que não vai produzir. Aí o texto vai dizer que outra semente ela vai cair entre espinhos. E aí é o que nós estamos vivendo hoje. É a semente que está caindo entre espinhos. A fase da semente que cai entre as pedras já passou. A fase da semente que cai entre... Me ajuda aí, a semente que caiu na beira do caminho já passou. Nós estamos vivendo a fase da semente que caiu entre os espinhos. E quais são esses espinhos? As coisas desse mundo. Então assim, é tanto entretenimento, tantas coisas boas, que não dá tempo nem da gente pensar. Quando você está pensando ali, já surgiu outra coisa, e isso vai roubando a nossa atenção, isso vai roubando o nosso tempo, e a palavra diz que a semente ela foi sufocada. Ela até quer. Ela quer sair, ela quer brotar, ela quer ganhar vida, ela quer crescer, mas ela tenta para um lado, sufoca. Ela tenta para o outro. E a Bíblia vai dizer que são os deleites desse mundo. Os deleites desse mundo, né? Então ela quer sair, ela quer crescer, mas não consegue. Não consegue de maneira alguma. Por quê? Porque ela está presa entre os espinhos. Então chega um momento que ela perde as forças e ela se torna uma planta frutífera. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitos crentes dentro da igreja que não conseguem produzir. Por quê? Porque está sufocado. Então, entenda, talvez Deus preparou esse momento para você refletir um pouco sobre a sua vida. Nós estamos sufocados demais. E a pergunta agora é, qual a desculpa? Qual é a desculpa que nós vamos utilizar agora? Porque tempo você está tendo, né? Mas, pastor, provo para você que não era só o trabalho. Eu trabalho demais. E agora? Explica aí.
Qual é a desculpa que eu vou utilizar agora? Eu tenho para você. Face, WhatsApp e outras coisinhas mais. Ontem, Levi estava aqui em casa, meu sobrinho. Olha, uma criança, né? Veio aqui para casa. E aí, conversando mais Marcinho ali, Marcinho começou a dar uns contatos para ele pedindo alguns contatos. Uma criança, né? Levi deve ter 6, 7 anos. Começou a colocar os contatos. Só que no que ele foi colocando os contatos, ele foi recebendo mensagem, uma mensagem atrás da outra. Chegou um momento que ele colocou a mão na cabeça e disse assim: eu não quero mais contato, Marcinho, eu não quero mais contato. Aí eu falei: por quê? Ele disse assim: é muitas pessoas e eu não vou dar conta. Olha, uma criança, né? Que não era muitos contatos. Agora, olha para você. Você tem que administrar a rede social, você tem que administrar todas elas, né? E o tempo foi roubado, foi sufocado pelas coisas desse mundo. E eu vou te dar um conselho, querido. Conselho de pastor, conselho de amigo, conselho de pai. Precisamos abandonar metade dessas coisas. Um dia, ele tem 24 horas, né? E se nós fôssemos falar sobre dízimo aqui, vamos para a verdade. Quanto tempo eu teria que oferecer para Deus? De 24 horas, 2 horas e 40. Dia. Falando de dízimo do tempo, 10% daquilo que Deus te dá. E a pergunta é: quanto é que você tem dado para Deus? O que você conhece de Bíblia para ter uma base se amanhã o anticristo for revelado? Então, pensa comigo nesse exato momento. Quem é você agora? Se o anticristo fosse revelado, você teria estrutura básica? Eu estou falando de palavra, né? 2 horas e 40 minutos, isso, Giovanni. Então, eu estou falando base de palavra para sustentar. Ontem o pastor Costa, ele conversando com a gente aqui em uma live aqui, eu achei muito, muito interessante mesmo. Ele falando justamente sobre essa questão. Será que nós estamos preparados, né, para um momento como esse? Porque muitos dizem: não, eu estou preparado. Mas o que nos prepara? É o que o pastor Sérgio pregou? O pastor Sérgio falou que disse que eu não posso colocar o chip. O pastor Sérgio falou que eu não posso utilizar o que vier do governo. Tá. E se eu estiver errado? Examinar as escrituras é para mim. Então chega desse momento, ou chega desse tempo de só alimentar com que as pessoas me dão. Precisamos ser como os crentes bereanos. O pastor Sérgio terminou de pregar aqui, eu estou anotando, depois eu vou examinar as escrituras sagradas, né? Então, esta semente aqui hoje, ela tem que cair, que nós falamos de 3 tipos de solo, né? Semente a mesma, semente boa, né? Primeiro solo é o que cai na beira do caminho, segundo solo é o que cai entre pedras, terceiro solo é o que vai cair entre os espinhos vai e sufoca, que é as coisas desse mundo, e existe outro solo, que é a terra fértil, né? Eu preciso ser terra fértil, para quando essa palavra bater aqui dentro, nunca mais ela ir embora, né? Se eu perguntasse para você com toda sinceridade, não precisa me responder, seja sincero para você mesmo. Eu fiz umas anotações aqui, é porque depois eu vou procurar antes de terminar a live ali, né? Às vezes nós precisamos ser sinceros com nós mesmos, né? Sinceridade, olhando para nós, sinceridade. E você deve se perguntar, qual foi a mensagem que pregou no último culto? Falou sobre o que? Não falou sobre o Apocalipse, mas falou sobre o quê? Por quê? Porque terminou aqui, ó. Quando eu terminar essa mensagem aqui, em vez de nós irmos examinar tudo que foi pregado, sinceramente, eu acredito, não estou sendo exagerado, mas talvez 30% quando termina pega a Bíblia para examinar. Isso eu estou sendo muito gentil, né? Muito gentil mesmo. E aí nós vamos sendo levados por aquilo que ensina, por ventos de doutrina e qualquer coisa nós estamos nos desviando. Então, voltando lá na Malvina, para me concluir. Quando você chega lá, 75% diz: já fui crente, mas nunca foi cristão. Eu costumo dizer sempre: quem conhece a Cristo não desvia com facilidade. E você sabe do que eu estou falando. Quando você cria-se um relacionamento,
aconteça o que acontecer, você não desiste de Cristo, né? Então, dentro de tudo isso, você está vendo as coisas acontecendo, mas porque você conhece a Deus no profundo, você não vai desistir. Então, fica o conselho aqui para nós nesse dia. Vamos ser mais crentes. Vamos viver uma vida de verdade. Outro conselho que eu dou para vocês: não vai melhorar. Não vai melhorar. Não queira que eu passe a mão na cabeça de vocês dizendo assim, não, as coisas vão melhorar, porque, biblicamente falando, eu não vou encontrar base para isso. Eu não vou pregar um evangelho aqui de prosperidade num momento como esse. O evangelho para ser pregado aqui, queridos, é um evangelho de santidade. Santidade, sem a qual ninguém verás a Deus. Ninguém verás a Deus. O mundo está casando-se e dando em casamento. Você está passeando aí pela rua, passando pela rua, perceba que as festas continuam acontecendo. Essa semana a prefeitura, um grupo teve que ir lá, intervir em festas que estavam acontecendo. O mundo não parou. As coisas continuam acontecendo normalmente. Mas para Sérgio, para Roberta, para Abidiel, para Luciano, para Thaís, para Ruth, para você que está aí do outro lado, que conhece a palavra de Deus, para e pensa. Algo diferente está no ar. Algo diferente está para acontecer. E nós não podemos estar como as igrejas escritas lá no princípio de Apocalipse. Para quando o Senhor voltar, não dizer para mim, mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Porque naquele grande dia é fato. É fato. Muitos vão dizer, Senhor, no teu nome não ficava um demônio. Isso era no princípio da fé. Quando eu comecei a fé, eu gostava que o povo vinha até aqui em casa para mim ir lá expulsar demônio. Você fica cheio, você quer, sabe por quê? Porque você está vivendo o primeiro amor. E quando o Senhor está escrevendo para aquela igreja, Ele vai dizer assim, olha, volte ao primeiro amor. Volta lá atrás de onde você caiu e começa uma nova vida com Cristo. É o convite hoje. Hoje não existe outro convite. Não existe. Deixa eu perguntar, para que você quer carro? Para que você quer casa? Pastor, minha vida vai parar? Não sei. Eu não sou... Não, Deus não me revelou nada. Mas se você vive o que está escrito na palavra de Deus, você sabe que daqui para frente as coisas vão estreitar. Pega os blogs, vá lá, dá uma olhada. Eu disse lá no início, terremotos em cima de terremotos. Não está só nessa peste, não. Israel está clamando. Israel já começou a fazer aliança. Olha, a Bíblia diz que quando nós começarmos a ver essa coisa, Israel, alguns dizem que é o relógio do mundo. Quando as coisas começam a acontecer em Israel, abre os olhos. Coisas que nunca aconteceu. Israel está tentando fazer um acordo ali com os palestinos para combater o vírus. E será que a gente não está vendo essas coisas? Então, se Israel faz acordo com a Palestina, daí para frente é um passo para, segundo alguns estudiosos, o templo ser construído, onde o anticristo vai estar ali, né? Se apresentando como o cara que vai resolver todas as coisas, e segundo alguns estudiosos, esse templo precisa ser construído. E o que a igreja está fazendo? A pergunta é, se Jesus voltar hoje, você sobe? Você está preparado mesmo? Porque eu não posso te examinar. O pastor Sérgio aqui não pode te examinar. A palavra diz, examina-se o homem a si mesmo. Não permita que os espinhos te sufoquem. Por isso que João 2,18 vai dizer, filhinhos, é a última hora. Conforme ouviste que vem o anticristo, e já há muitos anticristos atuando, né? Mas é tempo de nos aproximarmos de Deus. É tempo de nos achegarmos ao Senhor. A Bíblia diz, se achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Eu não quero ser repetitivo. Eu não quero estar aqui... É como eu falei, o meu desejo era que
eu pegasse essa palavra aqui e introduzisse dentro de vocês. Esse é o meu desejo. Meu desejo é que a igreja ela seja despertada de uma forma ao qual amanhã, quando você saísse na rua, a primeira pessoa que você encontrasse, você ia dizer, olha, Jesus está voltando, entrega teu caminho ao Senhor. Mas na verdade, nós estamos carregando agora, não é mais Bíblia. Não. É mais fácil carregar um celular. Deixa eu ser pastor aqui hoje. E eu sei que eu estou falando com pessoas que não é do nosso ministério, mas eu já cansei de pegar, quando faz o final do mês lá, 8 Bíblias, 9 Bíblias, 10 Bíblias, e pegar e doar para pessoas. Por quê? Porque deixaram lá na igreja. Porque deixou lá. Então, uma pessoa que tem uma Bíblia em casa ou deixa na igreja, será que está lendo Bíblia? Será que está se preocupando em conhecer as verdades de Deus? Gente, no céu não entra de qualquer forma. Só entra conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação só vem através de conhecer a palavra de Deus. Fica aí essa palavra para os nossos corações. Que Deus possa, assim, abrir o nosso entendimento. Disse para vocês, e quem me conhece sabe que dificilmente eu vou pregar a verdade. Não é tempo de pregar aqui, senão dizer que Jesus está voltando. Não vim para amedrontar ninguém, mas esses últimos dias é dias de nos aproximarmos mais de Deus. É dia de viver uma vida diferenciada do mundo, né? Então que amanhã, quando você despertar, você possa ser uma nova pessoa em Cristo, né? Amanhã, quando você despertar, né, você vai entender que você foi chamado para essa terra com propósito. E não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia, né? Esqueça esse negócio de carregar a Bíblia. Ah, não, pastor, hoje a tecnologia, eu vou carregar a Bíblia no celular. Não. Eu ainda sou a moda antiga, né? Eu ainda sou do tempo que tem que levar uma Bíblia e às vezes não é pelo tamanho nem pela grossura, mas ainda gosto de carregar uma Bíblia grossa, né? Então eu não me escondo, porque eu sei em quem eu tenho crido. E se nós nos envergonharmos do Deus ao qual nós servimos hoje, naquele grande dia, né, Ele não vai querer ter relacionamento conosco. Posso dizer para você, não existe lugar melhor que o céu. Pode ter certeza disso. Alguém tem pregado aí que o céu, ele é monótono. O céu é um lugar... A televisão, acho que eu falei aqui na primeira mensagem, a televisão mostra que o céu é como só tem nuvem. Queridos, olha para o mundo que Deus criou. Você acha que Deus não criou algo melhor para nós? Não faça como Esaú, que trocou aquilo que era o direito à primogenitura, o direito de ser o filho primogênito por pratos de lentilha. Isso vai passar. A duração da vida de um homem gira em torno de 70, 80, e tem muita gente passando. Mas passou de tudo isso aí é fadiga, é constrangimento. Passou de tudo isso aí é viver, sabe, sobre o cuidado dos outros. E quando você passa a viver sobre os cuidados dos outros, a gente vê os velhinhos aí na quarentena, os filhos, você não vai sair eles querendo pular muro. Por quê? Porque está vivendo sobre o cuidado dos outros. Você já não tem mais domínio sobre si, as pessoas que te dominam. Você entendeu aonde eu quero chegar? Então, assim, a vida aqui ela é muito curta e vai passar. E em troca disso, em troca da nossa santidade dentro desses 40 anos que você está vivendo, desses 90 anos, se nós alcançarmos para a glória de Deus, não acredito nisso, né? Mas viva da melhor forma possível, mas não viva como quem vai permanecer nessa terra. Mas viva como alguém que está passando por aqui, mas tem um lugar para morar, não na terra, mas no céu. João 14 diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. E eu sei de uma coisa, há um lugar preparado para mim. Há um lugar preparado para você. E o que vai determinar se eu vou entrar no céu ou não é a minha vida aqui. O que
que vai determinar a sua vida aqui. Por isso eu te convido, você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido hoje a você fazer uma aliança com Deus. Não espera para amanhã, não. Pelo amor de Deus, não espere para amanhã. Eu não tenho vergonha, eu sou apaixonado por esse Deus. Para quem não conhece meu testemunho, eu aceitei Jesus 2 horas da manhã atrás de um trio elétrico, né? E eu achei que eu era feliz. Eu achei que eu tinha uma vida, sabe, de curtição. Mas quando foi 2 horas da manhã, o Espírito Santo, ele me incomodou e ele falava no meu coração, essa vida não é para você. Em outras palavras, ele dizia assim, eu preparei algo bem melhor para você. E naquele dia eu disse assim, quando eu sair daqui, a primeira igreja que eu encontrar aberta, eu vou entregar a minha vida a Jesus, eu vou viver uma vida de santidade. E a partir daquele dia, nunca mais me afastei do Senhor. Nunca mais. E se alguém vai dizer evangelho é monótono, engano. Foi a maior decisão que eu já tomei na minha vida. Eu quero dizer para você, talvez o mundo não te valorize, mas você tem valor. O Espírito Santo, ele está aqui para dizer para você que você tem valor, né? Você foi comprado por preço de sangue. Jesus não morreu por crente, né? Jesus não morreu por homens santos. Ele olhou para a terra e não encontrou um justo. Ele morreu por você que talvez usava seu corpo como prostituição. Ele morreu por você que talvez estava na prática do homossexualismo. Ele morreu por você que talvez não consegue deixar as coisas desse mundo, não consegue deixar bebida. Deus morreu por homens, não homens perfeitos, mas homens com falhas. Para quê? Para que nós possamos ter vida. E hoje a palavra que Ele tem para você é, pode vir. Quando eu aceitei Jesus lá 2 horas da manhã, eu estava com uma lata de cerveja na mão. E a partir daquele exato momento a cerveja já não mais descia na minha boca. Travou, né? E nunca mais eu consegui colocar um gole de álcool na minha boca. Deus, quando Ele transforma por total. E eu quero dizer para você, não importa quem você seja. Não importa quem você é, Deus está dizendo, eu transformo vida. Eu te dou uma nova oportunidade. Se tiver alguém que nesse exato momento está me ouvindo aí e queira aceitar Jesus, ao término, pode me chamar, tá bom? E me chama no WhatsApp e eu vou orar por você, eu vou apresentar a sua vida ao Senhor. O tempo já foi, né? E acho que hoje eu falei muito, mas que Deus continue abençoando a tua vida. E meu conselho é, não perca a oportunidade. Não perca. Jesus pode voltar amanhã, né? Jesus, Ele pode voltar amanhã. E se Ele voltar amanhã, você está preparado para subir? E se Ele voltar amanhã, você está preparado para ter um encontro com o Senhor nas nuvens? Então fica essa dica aí. Não abandone esse Deus por nada. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você neste exato momento. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Eu quero te agradecer por mais essa live. E eu sei que não é por muito falar, Senhor Deus, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus, que esta palavra não seja roubada desse coração. Que vidas que foram alcançadas por esta palavra, Senhor Deus, sejam impactadas pela tua glória, pela tua onipotência. Pois a tua palavra diz que tu és onisciente, o Senhor conhece o nosso coração. A tua palavra diz que tu és onipresente, o Senhor conhece, meu Senhor, cada um neste exato momento, Pai. O Senhor, Deus, é onipotente, o Senhor pode todas as coisas. Deixa eu te pedir, Senhor Deus, Pai, alcança este lar, alcança esta casa, Senhor Deus. Derrama chuvas de bênçãos, meu Senhor Deus, e que estas famílias, meu Senhor, cada uma delas, Pai, receba da tua parte, meu Senhor Deus, aquilo que eles vieram buscar nesta noite, Pai, através desta palavra, Pai. Eu acredito assim, Senhor Deus, que vidas irão se render aos teus pés, Pai, e nunca mais voltarão, Senhor Deus, a ser o que era antes. Pois quando o Senhor liberta, verdadeiramente nós somos livres. Eu oro neste exato momento, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Deus continue abençoando a tua casa, Deus continue abençoando a tua família, tá bom? Estenda as mãos para cá, eu quero impetrar a bênção apostólica sobre a tua vida. Que
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre, e você possa dizer amém, amém. Deus continue assim abençoando o seu lar, Deus continue abençoando a sua casa, Deus continue abençoando a tua vida, tá bom? Se assim Jesus não voltar, e eu estou orando para que ele volte o mais breve possível, nós nos encontraremos ali na quinta-feira, tá bom? Mas eu acredito, eu estou contando os dias para que ele volte. Então vamos encerrar essa live dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero ver aí todos aí nesse exato momento aí, né, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Deus continue assim abençoando a vida de vocês. Fique em paz, que vocês estejam guardados no Senhor Jesus. Deus abençoe.